Se você está com um problema chato, quer ter dinheiro para investir, mas não sabe por onde começar, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou mostrar o passo a passo para você começar a investir do zero com total segurança. Eu sei que provavelmente você já viu diversos vídeos falando como eu investiria R$ 1.000. R$ 500 eu colocaria em CDBs pré-fixados, em renda fixa pré-fixado. Aí depois 300. Esquece isso. Se você quer começar a investir do jeito certo e ter uma base sólida, você precisa começar pela sua reserva de emergência. Mas para ficar tudo isso muito mais fácil, para você entender o passo a passo, eu criei 3 desafios para quem é iniciante, bem objetivos que você vai ver ao longo desse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar pelo jeito errado. O que eu vejo que muitas pessoas fazem é que elas investem só para objetivos longos ou só para objetivos curtos ou de forma aleatória. Elas querem pegar as oportunidades do momento, sem estratégia, sem saber muito bem do que está fazendo, e aí acaba que não tendo resultado algum. E aí, qual é o problema disso? Vamos supor, eu tenho 28 anos e eu quero começar a investir para minha aposentadoria. Então eu vou lá, escolho um fundo de previdência privada ou até uma carteira de ações e invisto lá todo mês pensando ali para 20 anos, né? Para quando eu for me aposentar. Qual é o problema disso? Se eu não tenho uma reserva de emergência e se o único dinheiro que eu tenho é aquele que está em ações, em renda variável ou até num fundo de aposentadoria, concorda comigo que é um tempo muito longo entre os meus 28 anos, a data que eu vou me aposentar, e que muita coisa pode acontecer nesse meio tempo? Pode acontecer uma outra pandemia e eu precisar de recursos financeiros. Pode acontecer que tenha uma outra oportunidade para eu construir uma casa e eu não tenha recursos financeiros para suprir isso. Pode ser que no meio do caminho tudo mude, eu seja mãe, enfim, e eu precise desse dinheiro. Concorda que é muito tempo até aquele objetivo para eu colocar todos os meus esforços, todos os meus recursos em um só objetivo? Aí você pode virar para mim e falar, Thay, mas e daí? Se você precisar do dinheiro, você vende as ações. Em 2 dias úteis, o seu dinheiro já tá na conta? Não, Thay, se você precisar de dinheiro do fundo que tá na previdência privada, é só pedir o resgate e aí o dinheiro cai na sua conta. Você tá certo. Mas, o que acontece? Os investimentos que eu escolhi para a minha aposentadoria, como ações, fundos imobiliários, fundo de previdência privada, é com visão de longo prazo. Ou seja, se eu resgato o dinheiro de um fundo de previdência antes do tempo, eu posso pagar muito mais imposto do que eu pagaria se tivesse uma estratégia e o dinheiro permanecesse no longo prazo, que é o objetivo do investimento. A mesma coisa com ações. Na pandemia, minhas ações despencaram. E claro, era só eu vender e ter o dinheiro. Mas aí eu ia sair no prejuízo. Eu tinha comprado as ações há 1 ano, 2 anos antes. Mas não, com a reserva de emergência, tendo um planejamento estratégico e inteligente, eu não precisei me desfazer de nenhuma ação que eu não queria porque eu precisava do dinheiro. Tudo isso para te dizer que investir para uma meta só de curto prazo e esquecer do futuro, e investir só para uma meta no futuro e esquecer a de curto prazo é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque os investimentos que você escolher para cada prazo da sua vida são bons investimentos de acordo com a visão que você tem para eles, seja de longo prazo, curto prazo ou médio prazo. A partir do momento que você investe no investimento visando o longo prazo e aí você precisa do dinheiro a qualquer custo e faz qualquer coisa para ter ele, você já está fazendo errado. Independente do ativo ser bom ou não ser. Porque o ativo pode ser maravilhoso, mas você não está respeitando o tempo, você não está respeitando a estratégia, porque você precisa do dinheiro hoje. Logo, pode ser o ativo melhor que for do mundo. Você não vai saber aproveitar isso muito bem. Por quê? Porque você não vai ter uma base sólida, uma reserva. Eu tô falando aqui de fundo de previdência, ações e FIIs, mas isso também serve para renda fixa. Por exemplo, você vai lá, vê na corretora um CDB que vai vencer ali em 3 anos. Você adorou a rentabilidade, mas você não se tocou do prazo. Aí você vai lá, como quem não quer nada, investe naquele CDB, sem muita estratégia, sem saber muito bem para qual meta você vai investir. Aí passa 1 ano, você é convidada para ser madrinha de casamento e você precisa daquele dinheiro para compor ali, seja sua roupa de madrinha, seja o seu presente de madrinha. E o que acontece? Pela sua falta de planejamento e estratégia, você não vai conseguir tirar aquele dinheiro do CDB antes de 2 anos. Então tem muitos investimentos bons no mercado, mas você precisa ter um
planejamento. E esse planejamento eu vou te falar agora. Eu vou te falar agora o jeito certo e depois eu vou te passar 3 desafios, tá? Aí depois eu quero que você volte aqui pra me falar se deu certo, em qual desafio você tá, em qual nível você está. Qual é o jeito certo? Que, na minha visão, é o jeito mais inteligente de um iniciante, de uma pessoa que não é economista, que não respira o mercado financeiro, começar. O jeito certo é toda pessoa ter uma reserva de emergência, que é um dinheiro que é para emergências, imprevistos. Lembra que eu falei da pandemia, que as minhas ações caíram? Então, eu não precisei vender. Por quê? Porque eu sempre tive uma reserva de emergência que me deixasse segura. E que caso eu precisasse do dinheiro, eu tiraria dela e não comprometeria outros investimentos porque eu preciso do dinheiro. Então, a reserva, ela é sim, primeiro, uma porta de entrada para você fazer investimentos muito mais inteligentes sem estragar a estratégia. E a reserva de emergência também é uma porta de entrada para você conseguir arriscar mais, deixar mais tempo o dinheiro no investimento, porque você tem um colchão financeiro, caso aconteça alguma coisa. Então, a primeira meta de todo mundo é ter uma reserva de emergência. E depois, se você já tem uma reserva de emergência ou já tem uma parte dela, eu gosto de investir para todos os ciclos de prazos da minha vida. Como assim? Eu enxergo que um curto prazo é alguma meta que eu queira atingir entre 3 meses a 1 ano. Então, o primeiro ciclo de prazo da minha vida são para as metas de até 1 ano. Quais são elas? Um casamento, uma viagem, uma lua de mel, um curso, um intercâmbio, se preparar para a maternidade. Todas essas são objetivos de curto prazo. Então, tem o aporte aqui inteiro, tá? Pensa que aqui é todo o dinheiro que a gente tem para investir. Depois da reserva, o que eu faço? Eu pego 50% e direciono para as minhas metas de curto prazo, que vão ter investimentos específicos de curto prazo. Depois, eu pego 30% e invisto para as minhas metas de médio prazo. Acima de 1 ano, até uns 5 anos. Quais podem ser as metas de médio prazo? Seja dar entrada em um apartamento ou em qualquer outro imóvel, seja trocar o carro, fazer uma viagem internacional grandona que você precisa de mais tempo para se planejar, guardar o dinheiro, levar alguém para viajar e pagar tudo. Enfim, essas podem ser as metas de médio prazo. E aí, para essas metas de médio prazo, tem investimentos específicos para esse horizonte de prazo. E por último, só 20% eu coloco para as minhas metas de longo prazo. E aí você pode me perguntar, metas de longo prazo. E aí são investimentos visando o longo prazo. Ações, fundos imobiliários, Bitcoin, todos são investimentos que eu preciso ter um horizonte de prazo maior para conseguir ver o resultado de fato, fruto do meu investimento. Inclusive, recentemente, aconteceu uma mega oportunidade comigo, que eu comprei um terreno, construí uma casa, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Só que, como foi uma oportunidade, eu não estava preparada para simplesmente ter o dinheiro ali disponível e dar, né, para construção, para o terreno. Então, o que eu fiz? Eu mexi na minha meta de curto e médio prazo, porque eram metas mais próximas de mim. E a de longo prazo, deixa lá bonitinho. Eu não precisei me desfazer de nenhuma meta de longo prazo, que é a minha liberdade financeira, para conseguir viver o presente e aproveitar as oportunidades do presente. Por quê? Porque a minha carteira, ela tem ciclos de prazos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se esse de curto prazo eu não uso, seja porque eu não quero mais viajar para o lugar que eu queria, porque meus planos mudaram, porque eu entrei num emprego novo, eu vou lá e reinvisto esse dinheiro. Posso reinvestir para a meta de médio prazo, posso reinvestir para a meta de longo prazo. Mas você entende que a cada ciclo de prazo da minha vida, curto, médio e longo, eu tenho um planejamento específico e por isso eu também consigo ter clareza de quais investimentos funcionam para cada meta da minha vida. Dito isso, sem mais delongas, eu vou falar aqui 3 desafios para vocês começarem a fazer hoje mesmo. Como eu disse, primeiro a gente precisa ter a reserva de emergência. Então, claramente, hoje, você não vai pegar o seu dinheiro que você tem para investir e separar 50% curto prazo, 30% médio prazo e 20% longo prazo. Como que você vai fazer? Você vai
vai ter primeiro que entrar no primeiro nível, que é ter pelo menos 3 meses do seu custo de vida total em uma reserva de emergência. Então vamos supor que hoje você não tenha nada guardado, tá? Você ganha 5, gasta 5. E aí você fez o seu planejamento, viu quanto saldo livre você tem, vai conseguir segurar, fez todos os seus desafios ali para ver dinheiro sobrar. E aí você decide então que o seu custo de vida, que você consegue apertar o seu custo de vida para 4.800. Então você vai investir R$200 por mês. Então o que vai acontecer? Se o seu custo de vida é 4.800, o seu desafio é ter 4.800 vezes 3 em um investimento que sirva para reserva de emergência. Pode ser um CDB de liquidez diária que renda no mínimo 100% do CDI. É importante que esse investimento seja seguro e de fácil acesso, ou seja, precisei do dinheiro hoje, consegui resgatar do investimento e consegui pagar o que eu precisava pagar ou a emergência que eu precisava suprir. Então você vai fazer isso todos os meses, sabe esses R$200? Você vai colocar todos os meses R$200 até que você atinja pelo menos 3 vezes o seu custo de vida mensal nesse investimento. Não precisa ser necessariamente em um CDB de liquidez em específico, tá? Você pode dividir em 2 CDBs de liquidez diferentes, mas é importante que você entenda, se é liquidez diária, é um dinheiro da reserva, tá? Portanto, é a sua reserva. Primeiro desafio, atingir 3 meses o seu custo de vida mensal. Putz, atingir, tá? E perfeito, atingir, consegui atingir, todo o dinheiro que eu conseguia, todo o bônus, toda a renda extra, toda a comissão, eu botei lá, consegui atingir, mais os R$200 por mês, atingir os 3 vezes o meu custo de vida mensal. E agora, qual é o próximo passo? Aí, o segundo desafio. No primeiro desafio, você estava focado ou focada em um só objetivo, que é o primeiro nível ter pelo menos 3 vezes o seu custo de vida mensal. Agora vamos para o segundo desafio, que é qual? Você pegar esses R$200 que você tem para investir e dividir 50% para continuar alimentando essa reserva e os outros 50%, que é os outros R$100, você vai investir para alguma meta de curto prazo. Ah, eu quero viajar no final do ano. Ah, eu quero comprar um casaco caro que eu não consigo comprar no cartão, vou guardar dinheiro para comprar ele. Pronto, uma meta de curto prazo. Por que que eu faço isso, tá? Porque muita gente começa a investir para reserva de emergência, só que não se planeja também para alguma outra meta de curto prazo, uma viagem, alguma coisa. O que que acontece? Ou essa pessoa começa a parcelar tudo no cartão, e aí ela não consegue mais investir, tem uma reserva lá, mas, meu, tá toda ferrada no orçamento porque parcelou muito, ou essa pessoa simplesmente tira o dinheiro da reserva de emergência para viajar. Por isso que, assim, reserva de emergência é um dinheiro que é só para emergência, não é para metas, não é para viajar, não é para trocar de carro. Então o que que acontece? Para a gente conseguir separar isso muito bem, a gente vai fazer isso, dividir metade do seu aporte para continuar alimentando essa reserva que é intocável e a outra metade do aporte você vai planejar alguma viagem, alguma coisa gostosa ali de curto prazo, para você se mimar, para você se dar de presente sem precisar mexer na sua reserva. E até quando você vai fazer isso? Até você atingir 6 vezes o seu custo de vida mensal nessa reserva. Então, o primeiro nível é 3 vezes o custo de vida mensal e você só vai investir para reserva. Segundo nível, você vai dividir o seu investimento para reserva, continuar alimentando a reserva, até que você atinja 6 vezes o seu custo de vida mensal, ou seja, que você consiga duplicar aquilo que você atingiu no primeiro nível. E a outra metade você vai criar uma meta de curto prazo e ok. Atingiu 6 vezes o seu custo de vida mensal nessa reserva, aí você vai para o terceiro nível, que é fazer exatamente do jeito que eu falei para você no início desse vídeo. Com a reserva de emergência ok, com pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal, você vai deixar ela quietinha lá, só rendendo juros, bonitinha. E aí você vai pegar esse aporte de R$200, por exemplo, e aí sim você vai começar a planejar só coisas legais. Ou seja, você vai pegar e aí você vai dividir 50% desse valor, ou seja, continua sendo R$100, você vai continuar investindo para as metas de curto prazo. 30% desse valor você vai investir para metas de médio prazo e 20% para metas de longo prazo. Aí você pode me perguntar assim, Thay, mas o meu foco é a aposentadoria, entendeu? O meu foco é a aposentadoria e você tá falando aqui para eu investir só 20% para aposentadoria? Exatamente. Por quê? Vamos lá. Logicamente que depende muito do momento de vida que você tá. Se você tá muito próximo da aposentadoria, claramente você precisa dar um gás maior na sua meta de aposentadoria. E aí você pode reequilibrar essa porcentagem, tá? Mas digamos eu, no meu caso, que eu tenho 28 anos, eu divido o meu dinheiro dessa forma. Por
quê? O juro composto é a oitava maravilha do mundo, de acordo com o Einstein. O que acontece? Quanto mais tempo você tem para atingir um objetivo, menos dinheiro você precisa aportar para ele. Por quê? Porque quanto maior o tempo, mais os juros compostos vão trabalhar ao seu favor. E aí, menos dinheiro do teu bolso você precisa colocar para atingir aquela meta que você quer. Quanto menor o tempo, os juros, lógico, você vai ganhar juros nos seus investimentos. Só que quanto menor o tempo, menos juros você vai ganhar. Então, para atingir aquela meta, você vai precisar colocar mais dinheiro do teu bolso do que esperar vir de juros. Os juros, eles vão vir, eles vão ajudar nas metas claramente, eles vão conseguir dar uma velocidade muito mais rápida para você atingir, mas eu quero que você esteja ciente de quanto menos tempo você tem, mais dinheiro você vai precisar aportar. Ou seja, quando a gente está falando aqui de uma meta de curto prazo, é até um ano. Então, realmente, eu preciso colocar 50% do meu aporte para eu conseguir bater. Porque em um ano, o meu dinheiro vai render juros. Mas ele não vai render absurdamente juros a ponto de ser mais alto os juros que eu vou receber do que o dinheiro que eu vou aportar. Por isso que eu coloco 50%. Diferente da meta de longo prazo, porque eu tenho 20 anos pela frente. Os juros compostos, nossa, vão ser maravilhosos. E quando chegar lá, você pode ter certeza que eu vou ter muito mais dinheiro de acordo com juros sobre juros, né? O meu dinheiro trabalhando para mim, do que de fato o dinheiro que eu tirei do meu bolso. Então esse é o primeiro motivo de eu separar assim. E o segundo motivo é claramente porque eu tenho muito mais tempo até a minha meta de longo prazo. Muita coisa pode mudar. Não só na minha vida, não só nos meus objetivos, como também na economia, como também no mercado. Eu seria extremamente louca se eu colocasse todo o meu dinheiro para metas só de longo prazo. Provavelmente isso não daria certo. Em algum momento eu teria que tirar dinheiro ou eu deixaria de fazer coisas que eu poderia alavancar o meu dinheiro porque eu tô focada só num negócio que vai acontecer em 30 anos. Tá bom, Thay, e onde eu vou investir para metas de curto, médio e longo prazo? Se você quer um vídeo explicativo de como você vai investir para cada meta, coloca aqui, eu quero um vídeo seu explicando como você investe em cada meta da sua vida, que eu vou fazer para vocês. Então agora eu só vou dar uma palhinha, tá? Quais investimentos eu priorizo quando eu tô investindo para cada uma dessas metas? Quando a gente está falando de meta de curto prazo, não tem para onde correr, tá? Ou é renda fixa, um CDB, uma LCI, uma LCA com vencimento, um pouquinho ali de 3 meses a 1 ano, para eu ganhar mais do que o da liquidez diária, que eu não tenho prazo, então eu posso tirar a qualquer momento, tá? E um outro tipo de investimento que eu gosto muito também para curto prazo, até mais do que CDBs, LCIs e LCAs, é a renda fixa digital. Se você quiser que eu faça um vídeo só dela, comenta aqui, gente, é sério. Rentabilidade de 19% ao ano é um negócio louco, louco, louco. E eu adoro. Então, para curto prazo, esses dois tipos de investimento são os que carregam ali a essência do meu curto prazo. Médio prazo, eu gosto de fundos. Por quê? Porque com um só clique, eu já consigo diversificar melhor o meu patrimônio, principalmente se é um prazo maior do que um ano. Então, por exemplo, ano que vem vai ter eleição, tá tendo aí as guerras tarifárias do Trump. Então, muitas coisas estão acontecendo e que podem influenciar nos meus objetivos. Por isso que, para metas de médio prazo, eu priorizo bastante fundos de renda fixa de crédito privado, que agora com a taxa de juros alta, está sendo um ótimo investimento para mim. E eu também invisto em fundos multimercado, visando também esse horizonte ali de médio prazo. Esses dois tipos de investimento eu gosto bastante para esse prazo, porque com um fundo de investimento eu já tô exposta a vários tipos de ativos e tem um gestor ali que está fazendo essas escolhas, esses detalhes de escolhas específicas nessas carteiras do fundo. Então eu gosto bastante de médio prazo, fundo de investimento de multimercado, fundo de investimento de renda fixa. Para esse prazo eu também gosto de tesouro IPCA+, e tesouro pré-fixado. E se você tiver alguma viagem marcada, por exemplo, para o exterior, com um ano e meio ali para acontecer, eu também gosto de comprar moeda. Então vamos supor que eu tenho uma viagem para Disney daqui 2 anos. O que eu já estaria fazendo? Se é para daqui 2 anos, olha só, é para daqui 2 anos, ou seja, é uma meta de médio prazo, concorda? Ou seja, daqueles R$ 200 que eu tenho para investir, se eu já tiver com a minha reserva ok, eu vou usar 30% para investir para essa viagem da Disney. Então, o que eu vou fazer? Eu posso também tirar desses 30% de R$ 200 que eu tenho para investir para essa meta e comprar dólar. E comprando dólar aos poucos. É uma forma de planejar minha meta de médio prazo. E para meta de longo prazo, eu gosto de assumir riscos, porque eu penso assim, maior o tempo, maior o risco que eu posso assumir. Então, como é também só 20% daquilo que eu invisto
para longo prazo, aí eu coloco mais no risco. Eu tenho carteira de ações, carteiras de fundos imobiliários, eu tenho ETFs no exterior que me pagam dividendos em dólar, fundos também de investimento no exterior, focado em longo prazo, e Bitcoin. Mas antes disso, você tem 2 desafios antes de começar a pensar em outras metas da sua vida. Primeiro desafio, 3 vezes o seu custo de vida mensal. Segundo desafio, 6 meses o seu custo de vida mensal, mais a sua meta de curto prazo. E só depois que você tiver 6 vezes do seu custo de vida mensal numa reserva, aí sim você já vai começar a pensar nas suas metas de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque você tem uma base sólida. Então você consegue abrir mão dessa liquidez que a reserva traz e garantir rentabilidades muito maiores, só por você ter essa reserva. Agora me fala, em qual desafio você se encontra? Você vai começar o primeiro desafio, o segundo desafio ou o terceiro desafio? Comenta aqui que eu quero saber e me dê também sugestões de tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal para me ajudar a fazer a educação financeira chegar a mais pessoas. Inscreva-se aqui, ative o sininho para não perder nada. Você vai ficar craque em finanças e investimento prático. Um beijo e até a próxima.